Durante 4 domingos, eu quero convidar você a uma visão otimista. Otimista centrada em Deus. O nome dessa série é uma provocação, todo mundo já percebeu, né? Todo mundo conhece o ditado: se a vida te der limões, faça uma limonada. Então, a grande questão é o que nós temos feito com os limões, né? Limões, olhando para eles apenas como limões, ou feito limonadas. A minha irmã me mandou um recadinho dizendo que ela viu o cartaz e disse: olha, eu botaria na Coca-Cola. Pode ser também, é uma opção. Dá para fazer boas coisas com os limões. Mas a grande questão é, eu tenho sentido às vezes, isso conversando com pessoas, nas visitas que eu faço, ou não só aqui na igreja, mas fora da igreja. A grande verdade é que isso tudo começou com a Magali. Não sei quantos de vocês conhecem a Magali, que trabalha lá na casa do Douglas. No começo da semana eu estive lá na casa dele, e aí eu estava conversando com ela, e apareceu uma reportagem lá sobre política, sobre alguma coisa a ver com o mensalão, com a Lava Jato. E aí ela falou: não tem jeito, viu? Política no Brasil não tem jeito mesmo, não sei nem o que vai acontecer, não tem quem votar. Eu estou vendo que, olha, o negócio é a gente esperar Jesus voltar mesmo, que é só isso que a gente pode fazer. E aí eu, conversando com ela, eu falei: mas Magali, a gente não pode pensar assim? É visão pessimista da vida, não é mesmo? E aí eu comecei a conversar com ela sobre como de fato a gente às vezes tem essa forma de ver as coisas e parece que está tudo para baixo, tudo vai dar errado, é a política que não dá certo. A gente olha para a política, não tem jeito. E a gente olha para a educação, então, com esse negócio de formação continuada, porque agora ninguém aprende mais nada, professor ninguém tem respeito pelo professor, educação não tem jeito. Ou então a gente olha para a violência e a gente fala assim: não, porque está tudo difícil, porque não tem mais segurança em lugar nenhum. Segurança no nosso país não tem mais jeito. Finanças, então, meu Deus, nunca a gente vai estabilizar nada, a gente nunca vai ter condições nenhuma. E a gente assume um papel de olhar para a vida de forma miserável, pessimista, achando que sempre tudo vai dar errado. Sempre é só essa miséria, só essa desgraça, e parece que está normal. A gente está tanto tempo tendo notícia ruim, que a impressão que a gente tem é que é só para ter notícia ruim mesmo e acabou. Será que não tem coisas boas? Será que não tem momentos bons? Ou será que todas essas situações são um fim em si mesmo e jamais vão melhorar? Será que a política de fato não pode ser consertada? Será que a nossa educação do nosso país não pode ser corrigida, não pode ser melhorada? Será que a saúde, a educação, a violência ou a segurança, né, para falar do lado positivo, será que isso tudo não tem de fato conserto? Será que não existem pessoas trabalhando para que isso dê certo? Então é isso que eu quero conversar com vocês durante 4 domingos. Quero convidar você a esse recomeço, a passar a olhar o copo meio cheio, a ter uma visão otimista, mas uma visão otimista não a partir dos nossos próprios princípios, não a partir da nossa força pessoal, ou não a partir de, não, porque agora eu estou elegendo fulano de tal, agora a coisa vai dar certo. Não, eu quero convidar você a uma visão otimista a partir de uma ótica bíblica. Uma visão otimista centrada em Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia, refletir comigo textos específicos na Bíblia, porções completas, não textos saltados, apenas com mensagens como se fosse... tem gente que usa a Bíblia assim, né? Tipo aquelas caixinhas de promessa. Sabe, que você vai lá, tira uma mensagenzinha, aquilo vira uma espécie de um mantra, né? Vira uma espécie de uma mensagem positiva para o seu dia. Embora seja a palavra de Deus e nos abençoe, ela nos abençoa muito mais quando nós lemos ela de forma completa. Vamos pegar porções completas da Bíblia, porções com começo, meio e fim. E eu quero convidar você a imergir nesses textos para a gente compreendê-los e aplicar para a nossa vida, para a nossa realidade, para a realidade das nossas famílias, para a realidade do nosso contexto social, para a realidade da nossa igreja.
ok? E o primeiro, então, hoje, né, tudo se fez novo. Eu quero convidar você a uma visão otimista, centrada em Deus, percebendo que Ele faz nova todas as coisas. Ele renova todas as coisas. Na semana que vem, nós vamos fazer um recomeço, percebendo uma nova história, uma mudança de paradigma que nos conta uma nova história acerca do mundo, acerca daquilo que Cristo fez. E depois, no dia 12, uma nova perspectiva. Às vezes nós precisamos que alguém chegue do nosso lado e tenha um olhar diferente, de um novo ponto, para a gente poder enxergar as coisas, porque a gente está olhando há tanto tempo que a gente já se acomodou com a visão, e às vezes nós precisamos de alguém que se aproxime e nos dê uma nova perspectiva. E por fim, no dia 19, o último domingo, nós vamos falar sobre uma nova oportunidade para recomeços. Como nós podemos recomeçar? Essa visão otimista, ela tem princípio bíblico. E mesmo quando as coisas vão muito mal, como a gente pode recomeçar? Então, hoje, tudo se fez novo. Eu quero convidar você a ler comigo o texto de 2 Coríntios 5, de 11 a 20. Vamos fazer essa leitura? Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está de fato no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estando convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Assim diz então o texto do apóstolo Paulo. E aqui eu quero já destacar que as cartas do apóstolo Paulo são assim, complicadas. Eu lembro de ter pregado aqui há um tempo atrás, Romanos 5, e eu lembro que o desafio de trabalhar aquele texto foi ter que dissecá-lo em pedaços para que a gente pudesse ter uma compreensão dele. Os textos deles são marcados por essa complexidade. Então eu vou fazer um pouco disso aqui com vocês, separando o texto para a gente poder entender um pouco. Mas antes, a gente pode já saber de antemão que Paulo, quando escreve essa carta, ele está por volta do ano 55. Ele escreve essa carta provavelmente da Macedônia. Ele estava na Macedônia, de lá que ele escreve a carta para os Coríntios. Paulo escreve essa carta no mesmo ano que ele escreve a primeira carta. A grande questão é que entre uma carta e outra, Paulo percebe a urgência de voltar a falar com os coríntios, porque há uma influência nova acontecendo no meio deles. Existem pessoas no meio dos coríntios que estão disseminando várias ideias que não têm a ver com o evangelho, ou não estão diretamente relacionadas com o verdadeiro evangelho. Ainda mais, essas pessoas que estão inseridas no meio dos coríntios, colocam Paulo como uma pessoa louca. Eles pegam o testemunho do apóstolo Paulo,
que ele conta da estrada de Damasco, que ele teve uma visão, que ele ouviu a voz do Senhor chamando, que ele ficou cego por alguns dias. E eles colocam o apóstolo Paulo como alguém que está delirando, como alguém que perdeu a sanidade. E ainda, por causa disso, eles diminuem o apostolado do apóstolo Paulo. Colocam ele como um cidadão sem um chamado específico de Deus. E aí Paulo, então, ele escreve a carta para, primeiro, se defender das acusações, uma das coisas que ele faz. Enquanto ele se defende, ele reforça suas doutrinas. E ele, entre uma defesa e outra, pegando cada ponto que ele tem para esclarecer com os coríntios, ele vai reforçando as doutrinas que ele já tinha afirmado na primeira carta. Então, o apóstolo Paulo convida os coríntios a refletir sobre aquilo que ele já tem falado. E ele faz isso apresentando, então, grupos doutrinários, além de outras informações da carta, como saudações, como lembranças, como orações, ações de graça, que apresentam toda a carta de Corinto. Então, nesse trecho que nós lemos aqui, eu queria trazer com vocês essa ideia de uma novidade, ou que tudo se faz novo. O que o apóstolo Paulo está dizendo para os coríntios aqui, em todo esse conjunto, são novidades. São formas novas de observar ou de perceber que as coisas podem ser renovadas. Que justamente o seu próprio testemunho já diz isso. Afinal de contas, o apóstolo Paulo é quem para os judeus? Ele era um perseguidor. Ele era um perseguidor, ele era alguém nocivo para os novos discípulos de Jesus e alguém totalmente contra o evangelho. Mas o impacto e o confronto de Jesus Cristo em sua vida e a experiência que ele vive faz com que ele tenha um recomeço. E a sua própria história mostra isso. Dentro do próprio ser do apóstolo Paulo, tudo se faz novo. Diante da sua missão, tudo se fez novo. Diante do seu propósito de vida, tudo se fez novo. Diante da sua própria vocação. O apóstolo Paulo foi criado para ser um mestre. O apóstolo Paulo foi criado para ser um rabi. O apóstolo Paulo tinha uma formação teológica precisa para ser alguém importante no contexto judaico. Ele tinha uma carreira. Ele tinha como se fosse uma carreira acadêmica. Tudo pronto, intercâmbios prontos, faculdades esperando ele, títulos para ele receber, diplomas para ele pendurar na parede. Ele tinha uma carreira. Ele joga tudo isso fora para ter um novo recomeço. Tudo se faz novo na história do apóstolo Paulo. E como ele apresenta isso para os irmãos de Coríntios? A primeira coisa que a gente percebe é aceitar que a imagem não é tudo. Tudo se faz novo na vida do apóstolo Paulo, e como as pessoas percebem isso? Não pela imagem que ele representa, não pela imagem que outros podem criar dele, ou a imagem que o próprio povo tinha daqueles que eram falsos mestres. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz: o que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja também manifesto diante da consciência de vocês, para que as pessoas vejam e percebam na sua consciência aquilo que está diante de Deus. Agora, aquilo que está diante de Deus não é necessariamente aquilo que nós vemos com os nossos próprios olhos, mas é aquilo que nós percebemos na missão, é aquilo que nós percebemos no testemunho do próprio apóstolo Paulo. Por isso ele diz: nós estamos lhe dando a oportunidade de exultar em nós, ou de perceber aquilo que Deus tem feito através dele e dos seus discípulos, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração. O que acontecia no meio dos coríntios? Haviam filósofos que descartavam o apóstolo Paulo, chamando ele de louco, chamando ele de doido por causa do testemunho dele, e apresentavam um discurso coerente, um discurso bonito, um discurso gostoso de ouvir, mas que não era a realidade de suas vidas. Por isso, a gente precisa prestar atenção, quando nós queremos ver a novidade de Deus na vida das pessoas, não apenas na aparência das pessoas, mas daquilo que está no coração delas, daquilo que está dentro delas, daquilo que está no interior delas. E isso talvez seja
um desafio complicadíssimo. Porque nós sempre medimos as pessoas pelo que nós vemos. Sempre. Fazemos isso. Estava aqui saindo da igreja essa semana, e a Patrícia tinha vindo me buscar, eu estava aqui no escritório, e aí quando eu desci, ela sempre chega e já manda um WhatsApp para mim, estou aqui embaixo, né? Aí eu estou desligando as coisas, descendo, e aí quando eu chego lá, tinha um rapaz conversando com ela pelo vidro do carro. E o rapaz, ele precisava de dinheiro para comprar um leite para a criança dele. E de fato, a Patrícia ficou comovida com a história. E eu confesso que, à primeira vista, eu fiquei pensando, o discurso é correto, ele está te explicando tudo, ele foi contando toda a história do que aconteceu, ele narrou uma história que deixou a gente impactado, tanto que a gente vasculhou o carro, catou todas as moedas que tinha, a gente fez uma vaquinha ali dentro do carro, para juntar tudo que a gente tinha, dá para ele ajudar a comprar o leite, aquele leite nano, né? Leite para crianças que são intolerantes à lactose, para recém-nascidos. E aí eu fiz um convite para ele. Cara, domingo de manhã nós temos um encontro, aqui mesmo, nesse prédio, aqui na igreja. Por que você não vem? Vem, traga seu filho, sua esposa, vamos orar por vocês. Eu quero anotar o nome de vocês, depois a gente pode ir lá na sua casa fazer uma visita, a gente pode talvez ajudar de alguma outra forma, né? E eu fiz esse convite, eu confesso para vocês, eu fiz o convite achando que ele não iria aparecer, né? E de fato eu não o vi aqui ainda. Mas o que me conquistou foi a imagem. Eu não consigo ver o coração. Então como que a gente faz? A gente aposta nas pessoas. Dá um voto de confiança. Eu queria muito que esse rapaz estivesse aqui hoje para poder ajudá-lo. Mas eu acho que eu fiquei encantado só pela imagem que ele apresentou. E às vezes é o contrário, a imagem nos diz outra coisa. Eu tinha um tio aqui na cidade, o apelido dele era Neno, todo mundo conhecia ele por Neno. Ele andou muito tempo pela cidade. Vocês lembram do Arruia, que andava aqui pela cidade? O meu tio Neno era igual o Arruia, mas uma geração anterior a ele. Quando o Arruia surgiu, meu tio já estava aposentado das caminhadas bêbado pela cidade. Meu tio Neno, ele andava bêbado pela cidade mesmo. Ele vivia de bar em bar e constantemente estava embriagado. Ele é irmão da minha avó, ou era irmão da minha avó, ele já faleceu. Eu lembro dos natais e ano novo, que eram os dias que o tio Neno aparecia, em geral. Mas aparecia geralmente de madrugada, cheirando muito mal. Tio Neno dava trabalho para a família inteira. Ele quase nunca tinha um emprego fixo. Ele fazia apenas serviços assim aleatórios quando aparecia alguma coisa, e o dinheiro que ele ganhava, ele gastava em aguardente, que era a única coisa que ele bebia, talvez até escovava os dentes com ela. O tio Neno era assim, e eu cresci desde a minha infância até a parte da minha adolescência, vendo essa cena aqui em Santa Bárbara. A família dele mudou para Rio Claro, e não foi diferente em Rio Claro. Quando ele mudou para lá, ele passou a ser o Arruia de Rio Claro daí, né? Lá ele andava, caminhava de bar em bar. Um dia, o meu tio Neno voltou para casa, dizendo para minha tia, Nena, era tio Neno e tia Nena. Mas lá ele voltou um dia da sua andança pelos bares da cidade, e ele chegou em casa dizendo assim para minha tia Nena, ele estava bêbado. Hoje eu olhei, dei uma boa olhada no bar, e eu vi todo mundo lá encostado no balcão, bebendo. E eu cheguei à conclusão que é todo mundo triste. Eu não tenho um amigo feliz. Eu não quero mais ser triste, não. Eu quero ser feliz. Amanhã eu vou acordar cedo, vou procurar um emprego e não vou mais beber. Minha tia, com aquele ar de uma senhora tão acolhedora, tão gentil, você tá louco, tá bêbado, só pode estar. Porque já são 40 anos de casamento, come só bebia só. E aí vem com essa história. E talvez, pela aparência do Neno, qualquer um diria isso. A gente vê a aparência, a gente vê aquilo que a pessoa é esteticamente, a gente vê e a gente não consegue olhar o coração. Quem iria entender e imaginar que no coração do Neno havia uma vontade genuína de finalmente ser feliz?
No outro dia cedo, ele saiu para procurar um emprego. E saiu mesmo, e foi. E voltou para casa empregado. Eram tempos melhores que hoje. Hoje, dificilmente voltaria empregado. Mas aquele dia ele voltou. E acredite ou não, vai parecer que eu estou contando uma piada. Você não é piada, é verdade. É a história da minha família, tá? Pode, se um dia vocês forem em Rio Claro, encontrar minha tia Nena, meu primo Wagner, pode perguntar, é verdade. Meu tio Neno voltou empregado trabalhando num alambique. Ele passava o dia todo engarrafando aguardente. Ele voltava para casa cheirando aguardente. A minha tia começou a vigiar ele. Não, você está cheirando muito forte. Não é por causa da máquina, é por causa do lugar que eu trabalho. Eu não estou bebendo. E ele ficou assim são até o resto da sua vida. Engarrafou pinga por uns 4 anos, conseguiu um emprego de jardineiro. Acredite ou não, nos seus 60 anos de idade, ele prestou um concurso e trabalhou de jardineiro da prefeitura até o dia que ele teve um derrame e precisou parar de trabalhar. Quando ele saiu da jardinagem da chácara e foi para a prefeitura, o dono da chácara disse: eu aumento o seu salário, fica aqui, não vai embora, eu preciso de você aqui. Um cara que durante a vida toda só manguaçou, para dizer o português correto, se tornou alguém importante. No final da vida do meu tio Neno, os filhos dele rodeavam ele. Anos antes, uma década antes, eles falavam para minha tia: põe ele para fora de casa, para de sustentar ele, se livra desse homem. Mas no final da sua vida, todo mundo estava em volta dele, no velório dele, todo mundo chorava a morte de alguém muito querido. Porque o coração tinha coisa. Quem olhava a casta dele não fazia ideia de que o desejo dele era de fato ser feliz. E foi preciso um dia que tivesse uma mudança. Mas uma coisa que aconteceu junto com a mudança do tio Neno, e tem a ver com o nosso próximo ponto, é que uma mudança, ela não acontece para que tudo se faça novo, não acontece apenas a partir do próprio coração da pessoa, e não acontece a partir da história da própria pessoa. Sozinhos, nós não conseguimos mudar por muito tempo. Sozinhos nós até mudamos, como várias vezes o Neno tentou parar de beber e não conseguiu. Por que essa vez deu certo? Porque uma mudança genuína, um recomeço genuíno, preciso reconhecer, só acontece quando essa mudança é em Cristo. O que aconteceu com a vida desse meu tio é que, juntamente com o desejo de ser feliz, a minha tia entendeu que era preciso haver Cristo naquela vida. E disse para ele: eu vou te ajudar, mas você vai ter que me acompanhar na igreja. Eu vou te ajudar, mas você vai ter que ir comigo nos cultos da igreja. E minha tia, ela é de uma igreja bem pentecostal, bem pequenininha, assim, aquelas igrejas de portinha de garagem, bem estreitinha, que um cara fica com uma caixinha de som, uma caixa de abelha, coisa que o Douglas ia adorar colocar aqui na igreja, né? Uma caixinha de som assim, pequenininha, com um microfoninho, canta um hino gritado, assim, sabe? É uma igreja bem diferente do que a gente está acostumado. Mas foi ali, naquela igreja, ouvindo aqueles gritos do Matos Nascimento, Aline Barros e coisa do tipo assim, que meu tio entendeu que sozinho ele não dava conta. E olha como o apóstolo Paulo faz a gente perceber isso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, e eu gosto demais dessa versão. Eu gosto dessa ideia de que não é uma restauração. Sabe quando a gente vai numa casa e tem um muro grandão, e aí de repente você vê que um pedaço do muro foi refeito, e aí você olha assim, aquilo destaca com o tempo. Quando passa a tinta está tudo normal, mas depois de um tempo, a diferença, por causa da idade do revestimento, por causa da exposição do sol, você começa a perceber que foi reformado, aquilo foi um remendo, aquilo foi meio que, Deus não faz remendos. Ele não remenda a vida de ninguém. Vidas remendadas não são vidas restauradas. A proposta de Jesus Cristo é fazer uma nova criação nas nossas vidas.
é uma novidade. Tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram. Deixa eu lembrar de novo o exemplo do Neno. No velório dele, ninguém tinha algo para dizer do tempo em que ele só deu trabalho e foi uma dor de cabeça para todo mundo. A única coisa que nós tínhamos na memória era aquele senhor gentil, divertido, que dava risada, que gostava de um rasqueteado no violão, tocava viola muito bem. Era isso que a gente lembrava. As coisas antigas, elas vão passando, elas ficam para trás, a gente se esquece, ela não é mais um peso, ela não é mais uma carga, ela não é mais um remorso que a gente fica carregando na vida, como se, puxa, aquilo que eu fiz, nossa, aquilo que eu fiz, aquilo que aconteceu na minha vida, porque eu tomei uma decisão errada, porque eu pisei na bola com fulano, porque eu pequei ali, porque eu me envergonho do meu passado. A gente não carrega esse peso, a gente não carrega esse piano nas costas, a gente deixa isso para trás. Nós deixamos isso para trás. As coisas antigas já eram. Começa a se escrever uma nova história para a vida de cada um de nós. Meu querido, uma visão otimista acerca do que Deus pode fazer nas nossas histórias passa por compreender que o visual não conta tudo. É o que está lá dentro. Isso me lembra Samuel olhando para os filhos de Jessé, escolhendo um rei para ungir pela aparência. E Deus dizia constantemente: não é a aparência, eu olho o coração. Pessoas te dão trabalho, pessoas te humilham, pessoas pegam pesado com você, pessoas te chateiam. Querido, isso é aparência. Lá no coração, sabe o que tem? Medo, inveja, problemas, dificuldades, problemas sem solução. Às vezes seu colega de trabalho, ele é petulante, é chato com você, mas na verdade a vida dele está passando por um frangalho e ele não encontra solução em lugar nenhum. Uma vida nova passa pelo coração, passa por uma mudança no coração. E passa também por uma mudança em Cristo. A única mudança que resolve é em Jesus Cristo. A única mudança que dá, que traz novidade de vida é em Jesus Cristo. Todo outro tipo de mudança é paliativo. Quantas pessoas, quanta gente você conhece que diz agora vai. Não, agora eu estou vindo aqui na igreja, agora eu vou começar, olha, eu tomei uma decisão na minha vida, eu vou seguir. Gente, e nós apoiamos sempre, 200 vezes estamos lá, estamos juntos, a gente dá apoio, a gente acolhe, mas muitas vezes foi só o coração, mas não tinha Jesus no negócio. Se Jesus não está no meio do processo, a mudança é paliativa. Ela pode durar até algum tempo, mas ela não dura todo o tempo. Algumas pessoas enganam algumas outras pessoas durante algum tempo. Mas ninguém engana todas as pessoas durante todo o tempo. Mas ninguém, em nenhum momento, engana Deus sobre quem é. Porque Ele conhece o coração. Mas quando Ele resolve atingir uma vida em cheio, quando Deus resolve impactar uma história, quando Deus resolve entrar numa vida e trazer mudanças, essa mudança é por completo. E tudo se faz novo. Não é mais um remendo, não é mais um conserto, não é mais um adesivo colado. É uma nova história, é uma nova vida. Mas reconhecer que só existe mudança em Cristo, a partir da visão do apóstolo Paulo, é reconhecer que Cristo não faz isso sozinho. Ele poderia fazer sozinho, porque Ele é Deus. Ele poderia fazer isso através do ministério angelical, porque os anjos desejavam, e muito mesmo. Mas Ele resolveu nos dar o ministério da reconciliação.
Tudo se faz novo a partir do coração. Tudo se faz novo a partir de Cristo. Mas isso que Ele faz, Ele usa eu e você, porque Ele nos convida para fazer parte do ministério da reconciliação. Mas o que significa ser o ministro da reconciliação? Eu vou falar um pouco depois, porque o apóstolo Paulo vai reforçar um pouquinho mais essa ideia. O que nós precisamos perceber agora é uma terceira coisa. Assumir que Deus, Ele tem um plano de expansão. Eu queria dizer para você, meu querido, que Deus não está contente com as pessoas que já existem como seus discípulos. Ele quer mais. Ele quer mais. Ele sempre quer mais. Ele quer atingir mais pessoas. Ele quer atingir mais vidas. Ele quer transformar mais pessoas. Ele quer tornar nova mais vidas. E nós somos os agentes. Então, o apóstolo Paulo diz: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta o pecado dos homens, os pecados dos homens. E então, Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Meus amados irmãos, o que eu quero que você entenda é que tudo se faz novo nas histórias que você tem, talvez. Você olha para a sua própria vida e talvez esteja concordando comigo. Pastor Sandro, eu passei por uma mudança e, de fato, eu era mal compreendido. O que estava no coração era muito melhor do que aparecia. Quando Cristo vem em nossas vidas, então, isso tudo floreou e eu passei a ser uma nova vida. É a minha história. É a minha história. Talvez seja a sua história também. Mesmo para aqueles que nasceram em lar cristão, um dia passaram por esse recomeço. Um dia a consciência daquilo que Cristo faz em nós aparece. Professamos nossa fé, somos batizados, começamos a fazer parte de uma comunidade, participamos da comunhão local dessa comunidade, crescemos com ela. É ótimo. Mas outra coisa é perceber que Jesus Cristo tem um plano de levar isso além. Ele não reconciliou consigo algumas pessoas, ele não reconciliou consigo apenas os presbiterianos, ele não reconciliou consigo apenas as pessoas que você já conhece como cristãs, ele reconciliou consigo o mundo. E aí, como nós já fomos chamados para o ministério da reconciliação, para ele cumprir o propósito dele, ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Somos ministros da reconciliação, logo, precisamos ter uma mensagem também. E é assim que ele usa eu e você. A pergunta é, o que é a mensagem da reconciliação? O que é? Eu vou dar uma dica para você. É uma boa notícia. É uma boa nova. A mensagem da reconciliação é o Evangelho. É o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele em outros textos, a gente vai ler isso em 1 Coríntios, vamos ler isso em Romanos também. Ele apresenta o Evangelho como o poder de Deus que transforma tudo e transforma todos. É o Evangelho que nós temos em mãos, que é capaz de transformar pessoas. É o Evangelho que nós temos em mão, que é capaz de fazer diferença na vida daqueles que não conhecem a Cristo. É o Evangelho que Filipe apresenta ao etíope no caminho de Damasco. Um homem que não compreendia, que estava lá lendo textos bíblicos, estava tentando, através dos seus esforços, saber como era Deus, quem era Deus, mas é a mensagem do Evangelho que faz diferença. É a mensagem do Evangelho que o apóstolo Paulo ouve quando ele está no caminho de Damasco, e então ele vê uma luz brilhante, então Jesus Cristo o impacta com a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho que chegou até a vida do meu tio Neno. Foi a mensagem do Evangelho que solidificou a vontade do seu coração. Foi a mensagem do Evangelho que trouxe novidade de vida. É a mensagem do Evangelho que transforma o mundo. E ele confiou isso a mim e a você. Não precisa fazer curso, você já tem. Não precisa fazer uma aula específica sobre a mensagem da reconciliação, você já conhece.
Não precisa ter doutorado, fazer teologia. Ela é simples. Porque é a história da sua vida. É a história do seu recomeço. É a história de como tudo se fez novo na sua vida. Porque todas as nossas vidas passaram por um recomeço. E continuam passando por recomeço. Porque a mensagem do Evangelho ainda nos impacta. Mas essa mensagem do Evangelho, que não lança em conta o pecado dos homens, que é nos confiado, ela não é apenas um tagarelar, ela não é apenas uma preocupação de apenas falar, não é apenas uma questão de ter palavras certas. Esse poder de Deus, dinamis, é a mesma palavra usada para dinamite, explosão, que impacta, que cria deslocamento de ar. É a mesma ideia que Cristo nos dá, quando em Atos 1:8 ele diz: recebereis poder do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Porque o plano de Deus é expansão. O plano de Deus é espalhar essa mensagem para o mundo todo. Porque de Jerusalém foi para a Judéia, da Judéia para Samaria e foi até os confins da terra. Pegou toda a parte da Ásia, depois foi para a Europa, da Europa se espalhou para todo o Reino Unido, do Reino Unido vai para a América do Norte, da América do Norte desce para o Brasil, América do Sul. E daqui da América do Sul continua espalhando. O plano de Deus é expansão sempre. Sempre. Cumprindo o que está lá em Mateus 28:19. Ide por todo mundo. Faça discípulos. Ensina-os. Batiza eles. Expansão. Sempre expansão. Assumir que Deus tem um plano de expansão. Aceite que imagem não é tudo. Não se encante por aquilo que você vê. Peça a Deus para conhecer o coração das pessoas. Uma segunda coisa, reconheça que uma mudança só é verdadeira quando é em Cristo Jesus. E agora, assuma que Deus tem um plano de expansão. Ele não está satisfeito com o que ele já tem. Ele quer mais. Precisa de você. Mas aqueles 2 pedacinhos que eu prometi que eu ia falar, ele nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou a mensagem da reconciliação. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu e você somos representantes. Nós somos, de alguma forma, os embaixadores. Embaixadores de Deus. E o que é o embaixador? Essa figura que Paulo está usando, ela tem uma série de significados que a gente precisa compreender. Porque o embaixador, ele não é apenas um diplomata. Mas o embaixador, quando ele sai do seu país e está em outro lugar, ele leva consigo a sua nação. Os embaixadores aqui no Brasil, que são de outros países, quando eles estão aqui, dentro da embaixada, eles falam a língua do seu país natal. Se você for lá na embaixada estadunidense, você vai entrar lá e o porteiro vai te atender em inglês. A moeda que circula lá dentro, o salário dos funcionários, é pago em dólar. Porque é a moeda do país dele. Eles não usam real. Os feriados que eles cumprem lá, são os feriados do país deles. No dia 4 de julho, se você for lá, não vai ter nada, vai estar tudo fechado. Ou se tiver, vai estar tendo festa, porque é uma data comemorativa. Mas se você for lá no dia 15 de novembro, vai estar tudo trabalhando normal. Porque lá dentro da embaixada estadunidense, não é Brasil. É solo estadunidense. O embaixador, ele representa a sua nação onde quer que ele esteja. Ele representa a cultura. Ele mantém a mesma língua. Ele está em outro lugar, mas representando a sua origem.
nós, como embaixadores de Deus, aonde quer que nós estejamos, nós carregamos conosco o Evangelho, que é a cultura de Deus, que é a língua de Deus, que são os valores do nosso Deus. E assim nós somos embaixadores. Olha como Paulo diz, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Nós consideramos as pessoas agora do ponto de vista de Deus. O convite do apóstolo Paulo agora é você olhar para as pessoas e perguntar para Deus, como o Senhor as vê? Porque eu te represento. Como o senhor enxerga o Gerson? Como o senhor enxerga a Ana Júlia? Como o senhor enxerga a Marta? Como o senhor enxerga as pessoas que estão no meu trabalho? Como é que Deus vê o meu vizinho? Como que Deus vê aquele colega de sala de aula que senta na minha frente? Passamos a olhar do ponto de vista de Deus. Porque nessa novidade, onde tudo se faz novo, eu e você somos agentes, somos ministros, somos agentes da reconciliação. E por isso representamos aquele que faz nova todas as coisas. E é por isso que temos que ter uma dose de otimismo, porque Deus restaura vidas, Deus restaura histórias. Eu e você somos convidados a fazer parte desse plano. Somos convidados a nos misturarmos com as histórias. Somos convidados a integrarmos vida, para que Ele faça o seu trabalho de renovar todas as coisas. Mas se você olha para as pessoas a partir do seu ponto de vista, você vai achar que políticos não têm solução. Você vai achar que criminosos não são recuperados. Você vai achar que bêbados não largam a bebida. Você vai achar que as histórias não têm conserto. É preciso nos considerarmos embaixadores. Por isso Paulo diz, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ser embaixador gera uma dose de responsabilidade. É Deus agindo por meio de você. É preciso uma disposição. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Porque quando Deus está nos usando, é muito importante a gente entender o que Deus fez, para a gente perceber o que Ele está querendo mostrar através de nós. E é o que diz o versículo 14 e 15. Ele simplesmente se entregou por amor às pessoas. Ele se entregou por amor a outros. Isso me faz lembrar uma anedota judaica muito antiga, de uma família de judeus que recebe uma visita de alguém inesperado. O homem entra na casa e é recebido como todo judeu recebe alguém, com todo aquele cerimonial, um beijo, lava os pés, unge a cabeça, inclina-se à mesa, faz uma boa refeição. O judeu é alguém hospitaleiro. Mas então, quando o judeu começa a fazer a oração a Javé, ao Deus Criador, o homem fica um pouco incomodado, o visitante. E aí o judeu, quando acaba a sua oração, fala, eu percebi que o senhor ficou um pouco incomodado. Ele fala, eu fiquei incomodado porque eu não conheço esse Deus. Eu conheço o Deus Sol, conheço o Deus Lua, conheço o Deus Estrela, o Deus Fogo. Eu conheço um monte de Deus, mas esse Deus Javé que você está falando eu não conheço. Aí o judeu falou assim, como assim outros deuses? Não existem outros deuses, só existe um Deus. Meu Deus. E aí eles entram numa discussão, o judeu fica muito bravo e aos pontapés toca o homem da sua casa. Mais tarde esse judeu está fazendo a sua oração e então ele lá no seu canto da sua casa, de joelhos, devotando-se a Deus na sua oração, Deus fala para ele assim, como você recebeu o homem que eu mandei na sua casa? E aí ele fala para Deus
Deus, eu te vinguei. Aí Deus falou, como assim? Ele falou, não, ele disse que o Senhor não era o único Deus, que haviam mais deuses, e eu coloquei ele no seu devido lugar. E aí Deus disse assim para o judeu, durante anos eu amo esse homem. Durante anos eu suporto as ofensas dele. Eu mandei esse homem para sua casa para que com você ele percebesse o meu amor. E você o enxotou. Ser o instrumento de Deus passa por olhar para as pessoas como Deus as olha. Como Jesus olha para as pessoas, amando e dando a vida dele. Quando você encontra pessoas que te irritam, que você acha que não tem mais jeito, que você acha que ali não sai nada de bom, tenha uma visão otimista, centrada em Deus. Porque Deus olha para aquelas pessoas como alguém que tem conserto. E você é o instrumento de Deus para consertar essas vidas. Bom, ainda o apóstolo Paulo nos diz uma última mensagem. Portanto, somos então embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. E aí então ele diz, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. E agora entra um nó, porque o apóstolo Paulo está falando com os cristãos agora. Ele não está falando do mundo, ele não está falando dos não cristãos, ele não está falando daquelas pessoas que é para os discípulos de Jesus alcançar, ele não está falando das pessoas que estão à sua volta, que trabalham com você, que moram na sua rua, ele está falando com você, ele está falando comigo, ele está falando com todos nós, ele está falando com a igreja de Corinto. Ou cristãos, discípulos de Jesus, reconciliem-se com Deus. Como um embaixador pode estar rebelde com sua própria nação? Para que tudo se faça novo na vida das pessoas, tudo tem que se fazer novo na sua vida. Por isso o apóstolo Paulo nos lembra bem, reconciliem-se com Deus, é imperativo. Avalie a sua vida, avalie a sua história, avalie seus recomeços. Talvez seja tempo de se reconciliar com Deus, para a gente refletir, praticar. O que você acha? É uma dica de procurar olhar para as pessoas como Deus as vê de hoje em diante. Talvez você tenha lembrado de alguém que te incomode. Talvez você lembre de alguém que não tem jeito. Talvez você lembre de alguém da sua casa que você já não tem mais jeito. Que tal você experimentar, pedir isso para Deus? Deus, me ajuda a olhar com os teus olhos. Me ajude a ter o teu otimismo, Deus. Me ajude a acreditar que tem solução. Ignore as aparências. Não fique prestando atenção na imagem. Tente perceber o coração. Pessoas arrogantes, pessoas que tomam decisões terríveis, pessoas envolvidas em vícios, em frustrações de vida constante, em geral, têm um coração destruído. Precisam de renovo. Precisam que tudo se faça novo em suas histórias. Então, talvez o que falta seja Cristo. Então, aqui vem um desafio para você. Se você vai olhar para as pessoas de uma forma diferente, a partir dos olhos de Cristo, você pode relacionar 3 nomes. Isso aqui é prático, gente. Estou falando para você chegar na sua casa, pegar um post-itzinho, anotar o nome de 3 pessoas, para você orar especificamente por elas. Deus, me mostra o coração dessas pessoas como o Senhor vê. E manifeste na sua oração o desejo de ser um embaixador ou um agente da reconciliação. Você pode fazer isso? Será que é muito difícil? Consegue fazer isso essa semana? Talvez você já tenha pensado em mais do que 3 nomes. Eu sugeri 3 aqui. 3 nomes. Ore por essas pessoas. Peça a Deus, eu quero ser um agente. Me ajuda a ser uma ponte para o Senhor manifestar a sua graça.
E para a gente encerrar, talvez seja você a pessoa que precise de uma reconciliação. Talvez seja você a pessoa que, como Davi, na liturgia que nós lemos o Salmo 63, está se sentindo no deserto, está se sentindo meio distante. Parece que a oração não passa do teto, parece que Deus não me ouve. Estou gritando aqui, a minha palavra vai embora, some, e eu não tenho respostas. O apóstolo Paulo escreve isso de forma imperativa. Reconcilie-se com Deus. É urgente, é necessário. Não espere as coisas melhorarem, não espere a história mudar, não espere você consertar as coisas. Reconcilie-se com Deus primeiro, que depois as coisas vão se consertar. Reconcilie-se com Deus primeiro, que depois tudo se fará novo. Reconcilie-se primeiro com Deus, e depois Ele vai consertar as nossas histórias. 3 coisinhas para a gente refletir e colocar em prática. E se é o seu caso, você quer se reconciliar com Deus? Eu quero orar por você. Não se preocupe, não vou pedir para você levantar sua mão, nem pedir para você vir aqui à frente. O grupo de louvor vai vir aqui à frente para a gente cantar uma música, mas antes, enquanto eles estão vindo, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, coloque seu coração diante de Deus. Ele está te ouvindo. Ele ouve a sua oração, sim. Talvez Ele já esteja querendo responder há um bom tempo, mas o que faltava era você se reconciliar, era você se dobrar diante dEle. Então, fale com Ele nesse instante. Pai querido, ouve nossa oração. Pai de amor, nos restaura. Faz uma mudança no nosso interior. Nos dá, Pai, uma boa dose de otimismo, para vermos como o Senhor vê, para observarmos as vidas como o Senhor as tem observado, para nos dedicarmos nesse ministério da reconciliação como o Senhor faria se estivesse aqui. E restaura, Senhor, as nossas histórias. Aqueles que estão longe do Senhor, aqueles que há tempo que não fazem uma oração, há tanto tempo que não lê uma Bíblia, tanto tempo, Senhor, que não se aproximam de Ti. Saudade, Pai, de sentir Teu cuidado, de se sentir especial, de se sentir amado, Pai. Renova, faz nova todas as coisas, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém.